a terra prometida. Pragas por toda parte. Este é o tema da nossa lição de número 5. Eu quero convidá-lo nesse momento a abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 7. Êxodo no capítulo 7. Eu quero ler primeiramente na tradução Nova Almeida Atualizada. Depois eu irei ler o capítulo 7, versículo 1 na NVI 2023. Mas leia comigo Êxodo capítulo 7, versículos 1 em diante. Êxodo capítulo 7, versículos 1 em diante, que nos diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei as mãos sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhe havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com Faraó. Então agora nós podemos perceber o agir de Deus sobre o Egito e também a manifestação da bondade de Deus sobre os filhos de Israel. Mas é interessante que a lição ela vai trabalhar um ponto que eu creio que é de suma importância, é o desejo de controle. Quem está no controle da história? Deus ou as autoridades humanas? É interessante que Faraó achava que ele tinha autoridade sobre os hebreus e sobre a sua nação. Por quê? Porque naquele contexto, pelos egípcios, Faraó era visto como um deus. Então Faraó achava que ele estava no controle. Mas Deus queria mostrar a Faraó que, na realidade, nenhum humano, nenhum poder do terreno tem autoridade sobre alguém, a não ser o próprio Deus. E talvez muitos se questionam a passagem onde diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas é interessante que quando você retorna ali no capítulo 4, no capítulo 5, você percebe Deus dizendo: eu sei que Faraó vai endurecer o seu coração. Então, para Deus endurecer o coração de alguém, precisa com que primeiro este ser humano endureça o seu coração. E quando o ser humano endurece o seu coração, Deus acaba permitindo para que os seus propósitos se cumpram na vida daquela pessoa e na vida daquela nação. No contexto, Deus permitiu com que Faraó endurecesse o seu coração, porque Deus queria revelar, não apenas para Faraó, não apenas para os egípcios, mas também para os israelitas, de que ele era o Deus e ele está acima de qualquer outro Deus criado pelo ser humano. Só que é interessante é que Deus, ele manda a Moisés e ele diz algo muito interessante. É interessante que no capítulo 6, acompanhe comigo, por favor, a leitura. No capítulo 6, os versículos 28, 29 e 30.
Veja o que Moisés vai dizer para o Todo-Poderoso, para o Eterno. No dia em que o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito. Melhor dizendo, aqui é Deus que fala com Moisés. Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Olha aí, Deus pede para Moisés chegar para Faraó e dizer: olha, o Deus dos meus antepassados, o Deus único e verdadeiro, mandou eu vir até você para dizer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor e que você deve libertar o meu povo. Só que Moisés ele vai questionar o mandado divino. Como? Moisés vai dizer: eu não sei falar bem. E nós vimos que o falar bem não era que Moisés era gago, mas sim que Moisés havia perdido, por estar 40 anos no deserto, a fluidez da língua egípcia. Então Moisés não era mais fluente na língua egípcia, diferente de Arão. Arão era fluente porque ele habitava não apenas entre os judeus, mas também entre os egípcios. E Moisés vai dizer: Senhor, eu não sei falar bem, como o Faraó vai me ouvir? E agora Deus vai dizer algo que tem intrigado não apenas os estudiosos do passado, mas também muitos cristãos desse tempo. O Senhor vai dizer o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu constituí como Deus sobre Faraó. É interessante que a palavra Deus é Elohim. E a primeira vez que este nome aparece é em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra Deus ali é Elohim. Então, a Bíblia diz assim: Veja, eu constituí como Elohim, como Deus. Você será Deus para Faraó. E aí, Moisés era Deus ou não? Aqui está seguindo como está na língua original. Na língua original está escrito assim: olha, eis que te constituí como Deus. Você será Deus para Faraó. Mas o que Deus queria dizer para Moisés? Quando você vai na NVI 23, está escrito o seguinte: preste atenção. Dou a você minha autoridade sobre Faraó e Arão, seu irmão, será o seu profeta. Ou seja, quando Deus diz para Moisés: olha, eis que constituí Deus sobre Faraó, Deus está dizendo: olha, Moisés, eis que dou a você a minha autoridade. E como Deus deu autoridade para Moisés? Se lembra que quando Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, o primeiro sinal que Deus dá a Moisés de que ele estaria com o próprio Moisés e de que ele libertaria o povo de Israel da escravidão foi no exato momento que Moisés disse: olha, Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua. Aí Deus olha para Moisés e diz: o que é que você tem na mão? Moisés diz: um bordão ou uma vara, dependendo da sua tradução. Aí Deus diz: lance-a no chão. E a Bíblia diz que quando Moisés joga a vara ou o bordão, aquele bordão se torna em serpente. E a Bíblia diz que Deus pede para Moisés pegar a serpente pela cauda. Por quê? Você já se parou para perguntar por que Deus pede para Moisés tocar na serpente? Primeiro, para a cultura egípcia, havia uma serpente que simbolizava autoridade, poder e proteção. Era a serpente Naja, ao ponto que o faraó ele tinha na sua coroa essa serpente. Por quê? Porque ele era o representante, ele era o próprio Deus, porque ele tinha autoridade para conduzir a serpente. Então, quando Deus pede para Moisés: Moisés, pegue-a na serpente, ou seja, Moisés, daqui por diante, não será Faraó que tem autoridade,
mas você terá autoridade sobre todos, principalmente sobre aquele que se acha Deus na terra, que era o Faraó. E como isso acontece? Quando você lê Êxodo capítulo 7, nos versículos 9 até o 13, você percebe Moisés e Arão comparecendo diante do Faraó, e aí a Bíblia diz que Faraó escuta de ambos de que Deus veio com eles e disse para que eles fossem até o Egito para libertar o povo. E aí Faraó diz que ele não sabia quem era esse Deus, ele não cria no nome desse Deus, esse Deus invisível. E aí Moisés pede para Arão lançar o seu bordão. E Arão lança o seu bordão. E a Bíblia diz que aquele bordão se transforma em serpente. Os dois magos fazem o mesmo, mas o bordão de Arão come ou engole as duas serpentes. Ou seja, naquele exato momento, Deus está cumprindo aquilo que ele havia dito no versículo 1. Eis que dou a você a minha autoridade. E aí, quando a serpente de Arão vai e engole as duas serpentes vindas do Faraó, e Arão pega o bordão e se transforma em serpente, pega a serpente e se transforma em bordão, o que acontece? Ali era uma declaração clara de que o Deus de Israel e de que Moisés era o representante desse Deus Todo-Poderoso. E aí, a partir daí, no capítulo 7, versículos 14, e aí o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10, nós podemos perceber Deus manifestando seu poder por meio de 9 pragas. E nós sabemos que cada praga era um ataque de Deus a uma divindade egípcia. É óbvio que eu não vou detalhar essa questão, fica como um dever de casa você pesquisar. Cada praga aponta para um Deus, era uma vitória do Deus de Israel sobre um Deus egípcio. Se você tem a Bíblia de Estudo Andrews, lá tem um quadro detalhando ali cada Deus e a praga que era destinada a ele. Mas nós podemos perceber que mesmo diante das pragas, Faraó continuou endurecendo seu coração. Faraó não permitiu com que a graça de Deus atuasse na sua vida e na vida dos egípcios. Mas, mesmo diante desse endurecimento, nós podemos perceber a bondade de Deus, tanto sobre os israelitas quanto sobre os egípcios. Por quê? Deus poderia ter chegado, por meio de Moisés, ter exterminado o povo egípcio. Deus poderia ter matado Faraó e toda a nação egípcia. Deus fez isso? Não. Deus enviou 9 pragas para que Faraó, os seus súditos e o povo egípcio pudessem reconhecê-lo como Deus verdadeiro e se arrependessem dos seus pecados. Mas mesmo assim, tanto Faraó como os seus súditos e os demais endureceram seus corações diante das manifestações do Todo-Poderoso. Mas também nós podemos perceber a bondade de Deus sobre os israelitas. Por quê? Porque Deus estava poupando os israelitas por meio dessas 9 pragas do trabalho. Por meio dessas 9 pragas, Deus estava poupando os israelitas do trabalho escravo. Isso aqui é fenomenal. No Egito, os israelitas tiveram uma degustação do que é a liberdade, do que é acordar de manhã
e poder passar o dia com a sua família sem precisar levar chibatadas, sem precisar estar no trabalho forçado, apenas contemplando as maravilhas do Todo-Poderoso. Ellen White vai dizer o seguinte: contudo, o príncipe do mal ainda tinha um objetivo de maior alcance ao manifestar seus prodígios por meio dos magos. Ele bem sabia que Moisés, quebrando o jugo do cativeiro que estava sobre os filhos de Israel, prefigurava Cristo, o qual destruiria o reino do pecado sobre a família humana. Sabia que quando Cristo aparecesse, grandes milagres seriam operados, como prova para o mundo de que Deus o enviara. Satanás temia perder o seu poder. Contrafazendo a obra de Deus executada por meio de Moisés, esperava não somente evitar o livramento de Israel, mas exercer influência ao longo dos séculos futuros para destruir a fé nos milagres de Cristo. Satanás está constantemente tentando contrafazer a obra de Cristo e estabelecer seu poder e pretensões. Ele leva homens a explicar os milagres de Jesus, fazendo parecer que são o resultado da habilidade e do poder humanos. Dessa maneira, destrói em muitas mentes a fé em Cristo como Filho de Deus e leva as pessoas a rejeitar os graciosos oferecimentos de misericórdia através do plano da redenção. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que não possamos perder a fé em Ti, nem no Teu Filho, mas que o Teu Espírito cada dia possa nos convencer de que somente por Ti, somente pelo Senhor, nós podemos ter a liberdade, podemos ter a salvação, podemos ter a redenção. Que possamos nos agarrar nessas promessas, crendo que só o Senhor tem o poder de nos libertar da escravidão do pecado e da presença do pecado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral Êxodo, um livro que mostra Deus em ação.